Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje falaremos sobre espiritualidade e mediunidade. O mundo invisível que não vemos, mas podemos sentir. Onde vivem os espíritos? Como ocorrem suas influências? Quais os motivos das obsessões espirituais? E os diversos planos que existem além do nosso mundo material. O que são as vibrações, a mediunidade e os fenômenos paranormais? Entenderemos sobre a força do pensamento, as sensações que sentimos, as aparições que nos intrigam e a relação entre ciência e espiritualidade. Estejam prontos para superar seus medos e junte-se a nós em mais essa jornada de autorreflexão e crescimento espiritual. A espiritualidade é um tema que abrange vasta gama de experiências e conhecimentos durante a história e que vão além do mundo físico que conhecemos. Ela envolve a compreensão de realidades invisíveis, energias sutis e a interação entre o plano material e o espiritual. A mediunidade, que é, em essência, uma característica de se comunicar com o mundo espiritual, com energias sutis ou simplesmente na comunicação telepática com outras pessoas, é algo inerente ao ser humano, e todos a possuem, independente de idade, sexo ou até religião. O mundo que percebemos apenas com nossos sentidos físicos é uma pequena fração de uma realidade bem maior que está à nossa volta. Você pode até não aceitar e compreender, mas ela é e está acessível a todos nós. Cada um possui uma mediunidade em diferentes gêneros e graus, por isso ela pode se manifestar de formas variadas em cada pessoa. Para melhor ilustrar o que é a mediunidade, imagine a hipotética situação onde cada um de nós fôssemos uma estação de rádio, receptora e, ao mesmo tempo, emissora de ondas. Dependendo da potência do equipamento, as ondas poderiam emitir e receber sinais mais ou menos fortes, alcançando uma maior ou menor distância no espaço. Nesse mundo invisível onde não vemos, mas podemos sentir de maneira sutil suas impressões, é composto de energias, vibrações e entidades espirituais que coexistem conosco, influenciando os nossos pensamentos e emoções em alguns momentos. Como mencionado, cada um tem um grau de mediunidade diferente. Alguns têm a sensibilidade mais apurada e por isso conseguem detectar com muito mais facilidade as influências, podendo sentir emoções e inclusive as dores físicas de pessoas e espíritos. O pensamento é uma força poderosa, que tem a capacidade de moldar nossa realidade e influenciar o mundo ao nosso redor. No contexto espiritual, o pensamento emite vibrações que podem atrair ou repelir certas energias e entidades espirituais. Pensamentos positivos e elevados fortalecem nossa conexão com espíritos benévolos, enquanto pensamentos negativos podem nos tornar vulneráveis a influências espirituais indesejadas. A prática da vigilância sobre os pensamentos e a busca constante por manter uma mente positiva são fundamentais para a nossa proteção e evolução espiritual. Manifestação mediúnica. As diferentes formas de manifestação mediúnica são variadas e podem ser categorizadas de acordo com a maneira como os médiuns percebem e transmitem as mensagens. Algumas das principais formas de manifestação mediúnica. 1. Psicografia. É a escrita mediúnica. O médium escreve mensagens ditadas pelos espíritos. Pode ser de forma consciente, semiconsciente ou inconsciente. 2. Psicofonia. Também conhecida como mediunidade de incorporação, ocorre quando o espírito se comunica através da voz do médium. O médium pode falar em nome do espírito, transmitindo suas mensagens. 3. Vidência. Neste caso, o médium tem a capacidade de ver espíritos ou cenas do plano espiritual. As visões podem ser claras, como se estivessem vendo com os olhos físicos ou na forma de imagens mentais. 4. Clareaudiência. O médium ouve os espíritos, recebendo mensagens auditivas que podem ser percebidas como se viessem de fora ou de dentro de sua própria mente. 5. Intuição. A comunicação ocorre através de fortes impressões ou sentimentos, que o médium interpreta como mensagens dos espíritos. É uma forma mais sutil de mediunidade. 6. Psicometria. Neste tipo de mediunidade, o médium é capaz de obter informações sobre pessoas, objetos ou lugares ao tocá-los. É como se o objeto contasse sua história ao médium. 7.
Efeitos físicos. Envolve fenômenos físicos como movimentação de objetos, pancadas, levitação, materializações e outros efeitos tangíveis. Esses fenômenos são geralmente mais raros e exigem médiums com uma energia especial. 8. Desdobramento. Também conhecido como projeção astral, é quando o médium tem experiências fora do corpo, podendo visitar o plano espiritual e interagir diretamente com os espíritos. 9. Inspiração. O médium recebe ideias e pensamentos de espíritos que influenciam suas ações e decisões. Esta forma de mediunidade pode ocorrer de maneira muito sutil, confundindo-se com os próprios pensamentos do médium. 10. Transfiguração. Ocorre quando a aparência física do médium é temporariamente alterada para se parecer com a de um espírito. É importante lembrar que cada médium pode ter experiências únicas e variadas. A prática da mediunidade deve ser sempre acompanhada de seriedade, ética e responsabilidade. Está gostando do nosso conteúdo? Compartilhe com alguém que pode estar passando por esses problemas nesse momento. Deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para receber conteúdos similares. Animismo. O animismo espiritual no espiritismo refere-se à capacidade que uma pessoa tem de criar sensações, imagens ou pensamentos que são propriamente suas, mas que são interpretados como comunicações de espíritos. Algumas vezes não conseguimos distinguir se estamos sofrendo alguma influência espiritual ou se as sensações são nossas. Essa dúvida acomete muitas pessoas, principalmente aquelas que ainda não possuem um conhecimento sobre os fenômenos mediúnicos. Muitas vezes, não estamos atentos ou preparados para detectar o que é verdadeiramente nosso ou não. Distinguir se um pensamento é seu ou de um espírito pode ser uma tarefa complexa e árdua que envolve o autoconhecimento, intuição e, principalmente, orientação espiritual. Já se encontrou em uma situação onde pairou dúvidas sobre determinada atitude ou ação a ser tomada e você não soube o que fazer? Se refletir e voltar um pouco naquele momento, verá que provavelmente passou em sua cabeça duas possibilidades. Ou veio em sua mente a informação: por que você não faz isso? Obviamente que você teve nesse momento uma comunicação externa. Por outro lado, quando lhe vem à mente o seguinte pensamento: vou tomar essa decisão ou vou fazer isso? É você nesse momento que está no comando e as vontades e desejos são seus. Dicas para descobrir se há influência espiritual. 1. Autoconhecimento e reflexão. Conhecer bem seus próprios padrões de pensamento, sentimentos e crenças são fundamentais. Dedique tempo à autorreflexão e ao autoconhecimento. Meditação e práticas podem ser úteis para entender melhor a origem dos seus pensamentos. 2. Intuição e sensibilidade. Em muitas tradições espirituais, a intuição é vista como um canal de comunicação com o mundo espiritual. Se um pensamento surgir de maneira repentina, especialmente quando você está em um estado de calma ou meditação, é importante prestar atenção à sua intuição para descobrir a origem desse pensamento. 3. Consistência com seus valores. Avalie se o pensamento é consistente com seus valores e crenças pessoais. Muitas vezes, pensamentos que parecem vir de fora podem não ressoar com o que você sabe ser verdadeiro para si. 4. Características do pensamento. Pense nas características do pensamento em questão. Frequentemente, pensamentos vindos de um espírito podem até ser claros, diretos e trazer sensação de paz, urgência ou perigo. Eles podem também conter informações ou pontos de vista que você normalmente não tem. 5. Práticas espirituais. Manter uma prática espiritual regular, como a oração, meditação ou participação em grupos espirituais, ajudam a criar um espaço onde você está mais sintonizado com o mundo espiritual. Isso pode facilitar a distinção entre seus pensamentos e os de um espírito. 6. Orientação de mentores espirituais. Se você acredita e tem acesso a seus mentores, pode pedir orientação a eles, lhe trazendo clareza e discernimento. 7. Diálogo interno. Tente dialogar internamente com o pensamento. Perguntar-se de onde ele pode ter vindo ou qual é seu propósito pode, às vezes, trazer insights sobre sua origem. 8. Sinais e sincronicidades.
Preste atenção a sinais externos e sincronicidades que possam confirmar ou negar a origem espiritual do pensamento. Muitas pessoas relatam que, quando recebem um pensamento de um espírito, ele é frequentemente seguido por sinais no ambiente que reforçam a mensagem. Lembre-se de que a espiritualidade é uma experiência muito pessoal e subjetiva. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Portanto, é importante confiar na sua própria experiência e intuição ao navegar por essas questões. No espiritismo kardecista, a prática mediúnica é orientada pelo estudo e pela ética, visando sempre o bem comum e o crescimento espiritual. Por isso, é fundamental que o médium esteja preparado e desenvolva a sua capacidade de discernimento para evitar possíveis equívocos ou influências negativas durante as comunicações espirituais. E onde vivem os espíritos? Os espíritos vivem em dimensões diferentes do nosso mundo material. São chamados de planos espirituais. Esses planos variam em densidade e vibração, e cada espírito se alinha a um plano correspondente ao seu nível de evolução moral e espiritual. Espíritos mais evoluídos vibram em frequências mais elevadas e habitam esferas de paz e luz, enquanto os menos evoluídos permanecem em planos mais densos e muito próximos ao nosso. Os diversos planos espirituais. Umbral. É um plano de transição onde espíritos desencarnados podem enfrentar suas culpas, arrependimentos e negatividades acumuladas durante a vida terrena. A literatura espírita costuma descrever o umbral como um local com uma névoa espessa e energia pesada. Local misterioso e assustador com pessoas em péssimas condições físicas e morais que ameaçam umas às outras. Lá, o descanso é coisa rara, e dependendo do que se tenha cometido quando encarnado, poderá experimentar locais piores ainda. É o caso do Vale dos Suicidas. Colônias espirituais. São locais de recuperação e aprendizado para os espíritos que já superaram a fase do umbral. Um exemplo famoso é Nosso Lar, descrito na obra de Chico Xavier. Nessas colônias, os espíritos podem estudar, trabalhar e se preparar para futuras encarnações. Plano mental. Neste plano, as formas pensamento e as energias mentais predominam. É um nível mais elevado de existência, onde as almas mais evoluídas podem trabalhar e criar através da força do pensamento. Plano causal. Este plano é associado às causas e efeitos, e é onde as almas podem compreender e trabalhar com o karma. Espíritos nesse plano têm uma compreensão mais profunda sobre as leis universais. Planos celestiais ou divinos. Estes são os planos mais elevados, habitados por espíritos de grande evolução e iluminação. São níveis de existência onde a harmonia, a paz e a conexão direta com o divino são predominantes. Cada uma dessas dimensões oferece diferentes experiências e oportunidades de aprendizado e evolução espiritual. A jornada espiritual é contínua, e os espíritos podem transitar entre esses planos conforme sua evolução e necessidade de aprendizado. Influências dos obsessores. Tudo no universo é composto por vibrações, e isso inclui os nossos pensamentos e emoções. As vibrações que emitimos atraem espíritos que vibram na mesma sintonia. Assim, todos os nossos pensamentos podem atrair espíritos, ou de luz, ou os obsessores. No caso dos espíritos obsessores, eles tentam nos influenciar a adotar comportamentos destrutivos. Fixam em uma pessoa tentando controlar seus pensamentos e ações. O obsidiado pode começar a adotar mudanças bruscas em seu comportamento. Alguns tendem a beber em demasia ou a utilizar substâncias ilícitas. Há ainda aqueles que sentem compulsão pelo sexo e tornam-se violentos. Outras más influências podem ocorrer. Nos casos extremos, a obsessão pode passar à subjugação, que é um processo onde o espírito exerce forte influência sobre uma pessoa, dominando-a de forma extrema. Conseguem controlar suas ações e pensamentos, levando-o a comportamentos compulsivos e prejudiciais. A pessoa perde a capacidade de raciocinar e tomar decisões por si mesma, age de acordo com a vontade do espírito opressor, levando a ações involuntárias e até a estados de transe. Os motivos para a subjugação podem ser muitos, inclusive débitos de vidas anteriores, onde agora são cobrados. Também pode ocorrer por afinidade vibratória, onde a pessoa,
por estar em um estado mental ou emocional negativo, se torna vulnerável à influência de espíritos de baixa vibração. O tratamento para obsessão e subjugação envolve uma ampla abordagem, e é necessário que a pessoa obsidiada busque elevar seu padrão vibratório através da prática de virtudes como caridade, humildade e o perdão. Deve frequentar reuniões espíritas, participar de sessões de desobsessão e receber passes magnéticos. Além disso, a prece e a vigilância constante sobre os próprios pensamentos e atitudes são fundamentais, pois fortalecem a conexão com os espíritos benfeitores, afastando as influências negativas. A subjugação é um lembrete da importância da reforma íntima e do equilíbrio espiritual. Ao cultivar pensamentos e ações positivas, a pessoa se torna menos suscetível à influência de espíritos inferiores, promovendo assim um ambiente de paz e harmonia em sua vida. Motivos para a perseguição dos espíritos obsessores. No Espiritismo, a obsessão é vista como uma influência persistente e negativa de um espírito sobre outro, geralmente conduzida por sentimentos de vingança, ódio ou ressentimento. Existem vários motivos pelos quais espíritos obsessores podem perseguir alguém. Vingança. Espíritos obsessores muitas vezes buscam vingança por ações cometidas contra eles em vidas passadas. Eles mantêm ressentimentos e procuram causar sofrimento ao encarnado como forma de retaliação. Pode haver um sentimento profundo de ódio ou ressentimento que os espíritos obsessores não conseguiram superar. Esses sentimentos podem ser de situações desta vida ou de vidas anteriores. Desejo de controle. Alguns espíritos obsessores desejam exercer controle e poder sobre os encarnados. Eles podem sentir prazer em manipular e influenciar as ações e pensamentos da pessoa perseguida. Afinidade vibratória. Espíritos obsessores podem ser atraídos para pessoas que estão em baixa vibração energética, geralmente devido a sentimentos de tristeza, raiva, medo ou outros estados emocionais negativos. Essa afinidade facilita a obsessão. Falta de esclarecimento. Muitos espíritos obsessores agem por ignorância ou falta de entendimento sobre as consequências de suas ações. Eles podem não ter consciência do mal que estão causando tanto a si mesmos quanto à pessoa que perseguem. Influências externas. Espíritos obsessores podem ser influenciados por outros espíritos mais poderosos ou por situações em que foram levados a acreditar que estão cumprindo uma missão ou propósito ao perseguir alguém. Para combater a obsessão, o Espiritismo recomenda a prática da caridade, do perdão, da elevação moral e espiritual, além de orações e pensamentos positivos. Também é aconselhável buscar ajuda através do estudo doutrinário e da assistência em centros espíritas, onde é possível receber passes espirituais e participar de reuniões de desobsessão. A proteção espiritual e a elevação moral são essenciais para mantermos nossa vibração elevada e nos protegermos dessas influências. A espiritualidade abrange uma ampla gama de experiências e entendimentos sobre a conexão do ser humano com a força suprema. A busca pela espiritualidade é, em última análise, a busca pelo entendimento de nossa própria essência e do propósito de nossa existência. No, 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 it's never, ever, 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 ever